Graça e paz. Para nós é uma honra estar aqui com vocês neste dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós estarmos juntos. Não só você que está aqui no presencial, mas você também que está participando do nosso culto online em algum lugar deste mundo que Deus preparou para você. Vamos começar conversando com o Pai e agradecendo a Ele. Querido Deus, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós Te louvamos e agradecemos, Pai, porque o Senhor nos deu oportunidade de estarmos juntos, Pai. Aonde quer que os Teus filhos estejam, que esta palavra que o Senhor nos deu hoje seja lembrada, memorizada pela ação do Teu Espírito, Pai. Deus, no nome de Jesus, nós pedimos, Pai, que nunca nos abandone. E mesmo nós cremos, porque esta é a Sua promessa e porque o Senhor é fiel. Amém. Amém, queridos. Amados, eu creio que todos vocês sabem que eu nasci e me criei na roça, então eu tenho essa simpatia, né, essa vontade de sempre estar fazendo alguma coisa em relação a plantas. Só para ter uma ideia, quem é que tem plantas em casa? Dê um sinal assim. Muita gente, né? Muita gente, obrigado. Agora eu quero fazer uma pergunta. Quem é que viu essa planta crescendo? Alguém viu? Você viu? Amém. Mas você notou o crescimento dela? Ou viu ela? Opa, está crescendo, né? Isso aí é importante. Eu sempre fui muito curioso. Por exemplo, esses pés de cipreste que estão aqui do lado, nesse lugar que eles estão era para ser uma palmeira. Mas a palmeira não tem como podar. Ela vai crescendo até muito alta. E lá em casa, eu lembro que nós compramos o cipreste, plantamos, mas ele cresceu muito. Aí nós achamos um lugar para eles, aqui do lado, eles estão aí. Mas continuam crescendo, só que dá para ir arrumando e cuidando. Mas desde criança, então, eu lembro que eu vi as plantas crescidas. Eu queria saber como é que eu não consigo ver a planta crescendo. Como é que eu ia ver isso? Lembro que meu pai plantou umas aboboreiras, e uma tarde, final de tarde, eu fui lá, peguei um graveto, um pedaço de galho de árvore, e finquei bem aonde estava a ponta da aboboreira. No outro dia, quando clareou o dia, eu fui correndo lá, ver o que tinha acontecido. Ela estava um palmo à frente de onde eu tinha deixado marcado. Então, aquela aboboreira cresceu um palmo durante a noite. Quem é que deu o crescimento para essa aboboreira? Será que foi meu pai? Minha mãe? Fui eu? Não. Paulo, lá em 1 Coríntios 3,6, diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Isso é o crescimento da igreja, mas é também o crescimento das árvores, das plantas, mas elas precisam ser semeadas. Eu plantei. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra. Essa foi a ordem de Deus. Então, há uma ordem de Deus de trabalho, de crescimento
e de prosperidade. Então, eu creio assim que a maioria de nós, quando plantamos alguma coisa, nós gostaríamos de já vê-la crescendo. No outro dia eu quero que esse pé de café, essa mangueira, esteja já produzindo. Não, é o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Vamos ver aqui algumas coisas. Deus plantou o homem na terra de onde ele foi criado, só nós entendermos. Sejam férteis, multipliquem, enchem e governem a terra. Então ele mandou o quê? Trabalhar para que haja crescimento e prosperidade. Tudo isso também acontece dentro da igreja do Senhor, na qual nós estamos inseridos. Então Deus plantou o homem na terra onde foi tirado, do pó da terra. Quando Deus plantou o homem, ele era a semente perfeita e foi plantada em boa terra que Deus criou, para sermos uma floresta. Você e eu somos a floresta de Deus. Você e eu somos isso. A sua família é uma floresta. Mas Adão pecou. Aí Deus propiciou uma nova semente perfeita. Jesus Cristo, ó Senhor, que nós estamos, durante esse mês de dezembro, vendo sobre isso, entendendo o nascimento de Jesus, a semente perfeita, a árvore perfeita, que nos dá o crescimento necessário. E essa semente de Deus, que é Jesus, plantada no nosso coração, é que vai nos dar a característica de uma árvore perfeita dentro da floresta. Porque nem todas as árvores são produtoras de frutos. Tudo isso nós temos que estar pensando. Então, tudo começou no chão, na terra, lá do Éden. Foi lá que começou. E a semente perfeita, Jesus, deixou a palavra para ser a semente semeada em nossos corações. Veja como isso funciona. Na época que eu me converti, tinha um cântico. Eu gostava muito, né? Que a palavra é a semente. A semente que Jesus plantou no chão da sua mente, no chão do seu coração. Eu gostava, mas eu não quero competir com o Ministério do Louvor, né? Então não vou cantar, tá bem? E hoje, queridos, a humanidade vive um tempo de crise como nunca houvera antes em todos os tempos. Uma crise terrível. Mas nós, semente gerada em Cristo, temos então e somos participantes das boas novas do Evangelho, as promessas que estão inseridas. Então nós conseguimos caminhar com segurança, mas há muitos que titubeiam pelas mínimas coisas, coisas pequenas já ficam apavorados. Mas se nós recebemos uma ordem, vamos ser praticantes, vamos obedecer, para que essa semente possa prosperar. Eu quero, para a palavra de hoje, que é a boa terra, que é você e eu, nós recebemos a semente da palavra. A semente que Jesus, como semente perfeita de Deus,
também reproduziu nas suas palavras para que chegasse até nós hoje. Quero meditar em Lucas 8, de 5 a 8. Você pode abrir a sua Bíblia, acompanhar aí. Então, é a parábola do semeador. Essa parábola do semeador está nos 3 evangelhos sinóticos: Marcos, Lucas e Mateus. Marcos, Lucas e Mateus. Mas eu gostaria de ler em Lucas, porque é um texto bem fácil de ser entendido. Lucas 8, de 5 até 8. Se você não está com Bíblia aí, depois você pode também ler em casa e meditar em todo esse capítulo, né? Diz assim: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra. Vamos repetir? Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Nos outros evangelhos sinóticos, fala assim: outros ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por 1. Isso quer dizer que um grão produziu 30, ou 60, ou 100. Vai depender da qualidade da terra. Trazendo para nós, quantos que você já ganhou para Jesus depois que colocou a boa semente no seu coração? 30, 60, 100. Bem, o agricultor segue lançando a boa semente, confiante em bons resultados, porque a terra é boa. Mas algumas vezes ele lança a semente e não tem resultados. Quando eu li a primeira vez esse texto, eu lembro que eu fiquei pensando: poxa, mas esse semeador descuidado vai lançar à beira do caminho, onde é pisoteada pelas pessoas, vai lançar à beira do caminho, onde as aves vêm e comem. Falta de cuidado. Vai lançar no meio dos espinhos. Queridos, hoje eu começo a querer entender. Sabe o que é, queridos? Da mesma forma que a cocheira, lá aonde Jesus nasceu, todos tinham acesso. Veja como a palavra é fantástica. Ali naquela manjedoura, qualquer pessoa podia ir. Assim também, o semeador lança a semente para todos. Quem tem boa terra, recebe. Quem não tem, vira as costas para a palavra de Deus, que é a semente perfeita. Mas, queridos, vamos então ser corretos, né? Eu preciso me basear em alguma coisa para ter resultados. Se a semente é lançada por todos os terrenos, de todo tipo de coração. Eu fiquei pensando também, será que ele plantou de noite, que ele não via nada? Mas nós temos que andar na luz. É isso que precisa. Tendo a luz de Jesus, nós vamos lançar a semente, que é Ele mesmo. Então precisamos
Salmo 119, 105 diz: a tua palavra é luz, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Amém? Então a palavra de Deus é tudo o que precisamos para nos orientar. Também lá no Velho Testamento, mais de 700 anos antes de Jesus, o profeta Isaías falava assim, em 55, 10. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir sementes para o semeador e pão para aquele que tem fome, assim também ocorre com a palavra de Deus, a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Mas essa palavra vai ter que entrar na terra, na boa terra. Querido, se não tiver boa terra, pode ser a melhor semente do mundo, que é a palavra de Deus, não terá resultados. Entenderam? Então, o impacto da semente que você planta no chão tem a mesma força da palavra de Deus para fins de crescimento e produção de frutos. Isso quer dizer, vai produzir. Se você receber essa semente da palavra e lançar adiante, teremos resultados. Quando Jesus nasceu, todos aqueles que estavam esperando, creram, receberam, e hoje não é diferente, tá? Então, essa parábola do semeador, ela fala sobre o agricultor, que saiu lançando a semente, caiu entre pedras, caiu à beira do caminho, caiu no meio dos espinhos e caiu em boa terra. Cada um de nós que recebemos esta palavra. E sabemos então que quando lança a semente, para ela produzir, ela vai ter que primeiro germinar. E há poucos dias nós falamos aqui que a semente que você come, ela não irá se reproduzir, mas aquela que você semeia, isso sim. Isso quer dizer o quê? Eu que estou só para querer usufruir das bênçãos de Deus e não semeio nada, não vai reproduzir nada. É só a minha vida que eu me importo. Mas quando nós nos importamos com a vida dos nossos semelhantes, essa semente vai reproduzir. E depois de semear, ela vai então germinar, criar raízes e crescer. Lançou então as primeiras à beira do caminho, e elas não criaram raízes, e os pássaros as comeram. Isso quer dizer o quê? A palavra foi acolhida, mas não foi recebida. Não foi recebida, não criou raiz, não participou da escola bíblica, não participa de uma célula, não desejou ser discipulado, levou tudo na brincadeira. Então, não tem como reproduzir, não tem. Mas algumas sementes caíram em terreno rochoso, né? Muita pedra, rocha, cascalho, pouca terra. Assim, também não tem como reter a umidade da chuva, por exemplo, ou da rega, e do ar, que também tem umidade.
Mas quando bate o sol, esse tem poder. Ao receber o sol forte, ao invés de crescer, a planta que germinou, a palavra que germinou, é sufocada, seca e queimada. Assim, aqueles que não se entregam literalmente à palavra de Deus, à vontade de Deus, é aquele cristão fogo de palha que não tem consistência, não está consolidado, coração duro de pedra, tá? Tem aquele entusiasmo inicial, mas na primeira fofoca que aparece, desanima, grita, crucifica-o, crucifica-o, e ainda consegue influenciar outros para desanimar. Essa pessoa é usada por Deus e o pior é que tem. O solo coração de pedra, então, permite, não deixa, né, que a palavra tenha um efeito duradouro como deve ser. Duradouro e permanente. É aquele cristão acomodado, não discipula ninguém, não convida ninguém, não visita ninguém, não ora por ninguém, não estuda a palavra de Deus, não acessa os cultos online e as ministrações da igreja. Aí, por causa disso, eu tenho que parar de semear a boa semente? Não, vamos continuar. Por quê? Nós não sabemos qual vai ser o resultado. Mas o importante é lançar a semente. Ela não voltará para mim vazia, diz o Senhor. Queridos, então outras sementes caíram entre espinhos. Lá no meio dos espinhos, até que tem terra, tem umidade, a planta, a semente germina e cresce. Mas os espinhos e as ervas daninhas que estão ali sufocam antes que ela possa produzir ou amadurecer. Lá no Velho Testamento, em Juízes 9:15, tem uma parábola do Velho Testamento, onde havia uma política de votação para ver quem seria o rei da floresta. Mas ninguém queria saber, não, eu declino, eu não quero, eu não sei o quê. Daí o espinheiro falou, né, que ele poderia ser o rei das árvores da floresta. Imagine você, um espinheiro sendo o rei. Por quê? Porque os outros não quiseram se comprometer. Assim também na igreja, muitas vezes, as pessoas que têm o chamado, que têm facilidade, não se comprometem. E aí, muitas vezes, acaba aparecendo as ervas daninhas e vão contaminando. Em 2017, eu estava ali na frente e o pastor José Pedro estava ali comigo e nós gravamos um vídeo que eu gostaria que você assistisse agora. Vamos ver quando nós deixamos as ervas daninhas crescerem, o que acontece. Faz favor, por gentileza. Queridos, nós temos aqui uma erva daninha. Queridos, nós temos aqui uma erva daninha que se infiltrou no jardim, no meio da grama. Por isso, nós não precisamos esperar que ela cresça para arrancar. Nós temos que arrancar o quanto antes. Olha, aqui ele saiu com um pouquinho de terra, aqui quase nada, aqui já o prejuízo foi maior. Nós vamos arrancar essa aqui. Olha o prejuízo que deu aí. Tá vendo, querido?
quanto antes arrancarmos as ervas daninhas, é melhor. Em nome de Jesus. Amém? Quando no começo arranca o pecado, a fofoca, a falta de fé, pouca coisa, não conseguiu contaminar muito. Mas uma pessoa que é um espinheiro dentro da igreja, ou é uma árvore daninha, ela vai contaminando as outras pessoas, tirando a força da semente boa que foi plantada em você. Tá? Isso quer dizer o quê? Quanto mais tempo nós demoramos para resolver as nossas questões, elas vão se avolumando e se tornando um problema maior. Mas aí a parábola diz assim: parte da semente caiu em boa terra e reproduziu bem mais do que o esperado. A semente é a mesma. Não esqueça, a semente é a mesma e a semente é boa. Vai depender então do tipo de solo. Eu quero mostrar também umas fotos. As fotos são de agora. Faz favor aí, a primeira. Está difícil de identificar o que é. Você consegue identificar o que é? É um pé de mandioca. Também, José Pedro estava comigo. Há uns 2 anos atrás, nós fomos lá naquela região da Flor da Serra e a pessoa tinha arrancado as mandiocas e as manivas, os galhos estavam ali jogados. E eu vi que era mandioca boa, daquela amarela. Falei, me dá uns galhos desse aí? Sim. Ele pegou, me arrumou um facão, eu tirei e nós trouxemos. Vamos para a segunda foto. Quando chegou aqui, eu reparti com a Micaela, a secretária da igreja aqui, a irmã Micaela. E ela plantou na casa dela. Olha aí como é que está. Lá tem uma boa terra. Isso foi há um tempo atrás, né? Eu também peguei, isso foi 1 ano atrás, mais ou menos. Bem no começo de 2020, talvez. Aí, eu plantei também lá na chácara da igreja, aqui é boa terra. Vamos ver a outra foto? Aqui está, aqui eu plantei lá na chácara, no meio da areia branca. Olha aí. Coloquei o telefonezinho ali embaixo para vocês terem uma ideia. Além de não crescer tanto, ficou raquítica, fraca. Queridos, que comparação, obrigado, queridos, que comparação com a palavra de Deus. Amados, a Bíblia é perfeita. É o livro que nós precisamos. O que muda é o tipo de solo. Como é o tipo de solo do teu coração? Mas também eu quero ver aqui alguns obstáculos que servem de impedimento para o crescimento da árvore. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos, continuidade em conhecer ao Senhor. Um dos obstáculos é que nós nos alegramos em receber Cristo como Salvador, mas não prosseguimos em conhecer, ler a Bíblia, participar de cursos, ler bons livros evangélicos que tem e que nos dão um aprendizado grande. Então, um problema é não prosseguir em conhecer ao Senhor. Outro, autoimagem inadequada. Não, eu não mereço nada. Por que razão Deus iria se importar comigo? Mas, queridos, nós temos um valor. Você tem um valor. Só olhar, Cristo morreu por você, para te dar vida e vida eterna.
Somos filhos, você é filho de Deus, você foi gerado à semente perfeita que é Jesus. Queridos, não podemos duvidar. Outro ponto que impede: incredulidade. Ficamos sempre em dúvida. Mas, queridos, a palavra de Deus é para nós crermos. Ela é a palavra de Deus. Eu já falei aqui muitas vezes, se você apenas ler a história da Bíblia, você já vai entender por que ela chegou até aqui. Porque ela é a palavra de Deus. Qualquer outro livro teria sucumbido. Mas observe que nenhum outro livro foi tão perseguido quanto a Bíblia. Outro ponto: guardar o pecado. Guardar o pecado. Guardar é diferente de cometer pecado. Por quê? Muitas vezes nós não queremos abrir mão daquele pecadinho escondido. Para Deus não tem nada escondido, e nem pecadinho e nem pecadão. É pecado. Pecado, tá? Então, temos que abrir mão mesmo. Não interessa se teus pais não vê. Ah, meu pai não está vendo. Ah, minha esposa não está vendo. Oh, meu marido não está vendo isso. O pessoal do meu trabalho, meu chefe não está vendo isso. Queridos, Deus está vendo tudo. Pronto, tá? Outro impedimento: espírito rebelde. Não, eu estou aqui na igreja, eu recebi Jesus, estou aqui. Mas não tem arrependimento e não tem mudanças. Continua sendo a mesma pessoa que era antes de conhecer Jesus. Fazendo as coisas erradas. Bem, queridos, o semeador tem que ser um otimista. Ele tem que ir vencendo os obstáculos. Ele não se cansa de semear. Por quê? A semente é a melhor que nós temos. É a melhor semente, é perfeita. Então, o semeador, que é você e eu, não podemos desanimar quando nós nos deparamos com pessoas que têm o coração de pedra ou se compromete como fosse um espinheiro e que abafam a palavra ou querem abafar, mas vamos lembrar que a palavra veio de Deus para nós, e assim nós temos que levá-la adiante. A nossa missão de semeadores é lançar a melhor semente. Nós temos que ajudar também a retirar as pedras, retirar os espinhos da vida de outras pessoas. Nos dias que nós estamos vivendo, nós não podemos aglomerar pessoas, mas temos oportunidade de espalhar a semente, em especial pelos cultos online. Divulguem as células online, que ainda tem muitas células funcionando, graças a Deus. E eu agradeço a cada um desses líderes. Eu tenho também percebido que muitos líderes de célula, ou mesmo os participantes como membro, a célula não está funcionando, mas continuam mandando pelo WhatsApp estudos, palavras que possam trazer a boa semente sempre regada e viva. Eu creio que depois que tudo isso passar, então, nós vamos nos surpreender de tantas vidas que foram alcançadas e que agora poderão se reunir nas casas, aqui no templo, nas células, em comemorações maravilhosas e festa da colheita, porque quando você lança a semente, ela vai produzir. Aí a colheita é feita por Deus. Mas nós vamos ver tantas vidas que se entregaram ao Senhor. Então vamos
perseverar, crendo que Cristo, como a semente mais forte que já caiu aqui na terra, germinou, se reproduziu em abundância, nos alimente, nos encoraje a continuarmos em frente nessa caminhada maravilhosíssima. Amém? Vamos ficar em pé, queridos.